de pessoas sempre para se relacionar. Tem até uma expressão que diz que a pessoa tem dedo podre, normalmente usado com mulheres, né? Fulana tem dedo podre para homens. Enfim, como se a pessoa, querendo dizer que a pessoa ela sempre escolhe como parceiro romântico o mesmo tipo de pessoas. E eu escuto muito isso no consultório, de pessoas comentando que elas acabam atraindo para o seu dia a dia, para os seus relacionamentos, pessoas com características muito parecidas, né? E é exatamente essa a expressão que se usa. A ideia de que ela atrai, que só chega perto dela pessoas com estas características. Bom, mas apesar do título que propusemos para a nossa entrevista, não acredito que atraímos pessoas desse ou daquele jeito, como num sentido meio místico da palavra. Nós convivemos e temos contato com um número muito grande de pessoas com os mais variados tipos de características. Aí estamos falando em características de comportamento, de pensamento, de como elas se relacionam umas com as outras, né? Só que nós, sim, selecionamos pessoas que vão ficar na nossa vida. Nós achamos que determinada pessoa é chata, que ela outra é interessante, que ela é monótona ou que ela tem alguma característica que nos incomoda. E com isso vamos fazendo uma seleção e mantendo em nossa vida justamente as pessoas que achamos que são mais interessantes e que nos agradam mais. Isso serve tanto para os relacionamentos de amizade quanto para os relacionamentos românticos. Então, nos atraímos por determinados tipos de pessoas e mantemos, então, estas pessoas em nossa vida. Agora, por que eu atraio, ou corrigindo aí minha fala, por que eu acabo escolhendo e fazendo a manutenção de algumas pessoas na minha vida que têm características que eu sei que já não são boas para mim e que eu nem gostaria mais de ter essas características? Algumas pessoas vão dizer que elas não percebem que estão estabelecendo relações com pessoas, né, iguais às anteriores. Mas isso não é bem o que acontece de fato. Desde o início da relação, a gente já começa a perceber algumas características boas e ruins, só que há uma tendência muito grande nesse início de contato que a gente ignore algumas características negativas e passe a valorizar apenas as características positivas. Além disso, há uma tendência natural, obviamente, de que a gente tente se mostrar da melhor forma possível para aquela pessoa que queremos atrair para nós, para aquela pessoa que queremos manter e estabelecer um contato mais próximo, quer em termos de amizade, quer em termos de relacionamento romântico. Então, eu costumo brincar o seguinte, que ninguém vai mostrar o seu pior para uma visita. Ninguém vai mostrar o seu pior para quem quer seduzir. A gente mostra o nosso melhor. E isso a pessoa não está de fato se enganando, porque nós também estamos fazendo assim. Mas a gente deixa transparecer e a gente demonstra as nossas características como um todo, mesmo que de uma forma mais intensa. Vou dar um pequeno exemplo. Vamos supor que eu esteja iniciando um relacionamento romântico e a pessoa seja ciumenta. E eu não gosto de ciúmes. Essa pessoa ela vai demonstrar de forma muito sutil os seus ciúmes. Ela não vai dizer assim, bom, agora que a gente está se conhecendo, eu não quero mais que você converse com pessoas, com amigos que você tenha, que você agora vai conversar só comigo. Isso não vai acontecer no primeiro mês de relacionamento. Mas vai acontecer coisas do tipo, mas você não acha que essa sua relação com essa pessoa não é muito íntima? Ou você não acha que essa pessoa liga demais para você? Ou será que essa roupa aí tá bem adequada para onde a gente está indo? Vejam bem, são coisas sutis, mas que já indicam que essa pessoa está preocupada com as suas relações mais próximas e está preocupada com a sua roupa. Isso é uma característica de uma pessoa ciumenta. Essa pessoa não disse ainda para você, você não vai sair com essa roupa, mas ela disse para você, tem certeza que essa roupa é uma boa roupa? Então é algo que começa de uma forma sutil. Uma pessoa que é controladora não vai começar ditando regras de comportamento para você, mas vai começar a insistir muito de que determinada coisa seja de um jeito. A nossa tendência é ceder, porque afinal de contas nós também queremos mostrar algo de bom que nós temos. Nesse caso aí, com um ciumento e um controlador, a tendência de quem não é controlador e ciumento é ceder.
para que a coisa ali termine e aquilo não vire uma briga. Mas a gente ignora esse aspecto desse comportamento e passa a olhar apenas para os aspectos mais agradáveis daquele início de relação. Então, o primeiro ponto que nos faz manter essas pessoas com as mesmas características na nossa vida é que a gente tem uma tendência a subvalorizar pequenas demonstrações desses comportamentos que a gente não quer ou não gosta mais na nossa vida. Então, sempre temos que perceber que as características negativas que aparecem na relação são características da pessoa e que a tendência é que aquilo seja mais frequente à medida que a relação se torne mais íntima e mais duradoura. Então, o primeiro ponto que devemos responder é: nós ignoramos características que são importantes e que a gente deixa passar porque a gente julga que não são muito graves naquele momento e também porque a gente também quer se mostrar como pessoas compreensivas, pessoas que estão de fato oferecendo coisas boas para o outro. Então, o primeiro ponto é que a gente acaba mantendo essas pessoas na nossa vida sem prestar atenção nesses aspectos negativos. Bom, e por que eu acabo aceitando essas coisas? Isso também está relacionado à forma como eu me construí enquanto pessoa. Todo mundo, Júlio, desde o início, desde quando a gente nasce, a gente vai construindo uma série de pensamentos, de crenças que explicam o mundo. Explicam inclusive as nossas relações. Algumas pessoas, por exemplo, constroem a ideia de que elas têm que se dedicar ao outro. São pessoas gentis, pessoas dispostas, disponíveis, que estão ali prontas para fazer o que der e vier para ajudar as pessoas próximas a si, seus amigos, seus familiares, seus parceiros e parceiras. Essa pessoa constrói a ideia, então, de que ela tem que estar disponível para o outro. Pessoas assim tendem a achar que a outra pessoa não precisa fazer muito. Qual que é a tendência ao longo da vida? De você se relacionar com pessoas que não fazem muito para você. E aí, quando você conhece alguém pouco atencioso, pouco disponível, você começa a acreditar que aquilo é daquele jeito mesmo. Ah, é assim mesmo, as pessoas são assim, e eu sou assim. Então, eu sou preocupado, eu gosto de me dedicar às pessoas, mas as outras pessoas não são assim, e isso é normal. O problema é que essa pessoa também terá necessidade de ser atendida em algum momento. E se ela sempre se relaciona com pessoas que não estão preocupadas com isso, ela nunca terá suas necessidades emocionais também atendidas. Toda relação pressupõe uma reciprocidade, não no sentido de tomar lá da cá, mas que a gente tenha também do outro algumas atenções que são importantes. Algumas pessoas, por exemplo, podem acostumar-se com a ideia de que elas não merecem a atenção, de que elas não merecem o amor das outras pessoas. E ela então se acostumar com a ideia de que ela pode ser abandonada, ou pode receber pouca atenção, ou que ela pode ser desrespeitada. E com o passar do tempo, ela não perceber mais como problema quando ela é desrespeitada sistematicamente pelos seus companheiros, pelos seus amigos. Vou dar um exemplo bem interessante sobre esse caso. Imagina uma pessoa que cresce num lar abusivo, no qual as pessoas não se respeitam. E aí eu não estou falando de bater, de xingar explicitamente, não. Estou falando de desrespeito, de espaço pessoal. Estou falando de desrespeito em termos de você está sempre sendo menosprezado. Então, uma pessoa que cresce achando que é comum ser criticado de forma excessiva, quando estabelece um vínculo com amigos, pode achar que é comum ser criticado, ser desrespeitado. Vai estabelecer uma relação romântica e achar que é comum aquilo. Afinal de contas, é o que ela conhece como uma relação. Ela aprendeu que isso é se relacionar com as pessoas e acha que isso é normal. Essa pessoa terá uma tendência de estabelecer relações com pessoas abusivas a nível de amizade e a nível de relacionamentos românticos, porque é só esse tipo de relação que ela conhece. Então, a nossa educação, as nossas experiências na nossa família de origem e também as nossas primeiras experiências com amizade e experiências românticas podem estabelecer para nós padrões de relacionamento que a gente toma como sendo verdadeiros. E muitas vezes, Júlio, quando a gente encontra pessoas que são diferentes, a gente não acredita. Então, a pessoa que está acostumada com relacionamento abusivo, quando encontra alguém que não é abusiva, pode não acreditar naquilo. Então, afasta aquela pessoa da vida dela.
Entende? Por quê? Gente, essa pessoa ela não tá me criticando, ela tá me elogiando, tem alguma coisa errada aí. Ela não acredita naquilo, porque não é o padrão de experiência que ela estabeleceu para a vida dela. O que é muito triste, porque na verdade a gente atrai, né, entre aspas, a gente encontra uma série de pessoas na nossa vida. Só que em algumas vezes a gente começa a selecionar apenas aquelas pessoas que trazem coisas negativas para a gente e começa a excluir pessoas que poderiam trazer coisas mais positivas, coisas que nos fariam viver melhor e ter relacionamentos mais saudáveis emocionalmente, que dariam suporte para a nossa vida, que acrescentariam coisas e não só relacionamentos que nos tiram coisas. Isso acontece com muitíssima frequência. Às vezes acontece também que a gente transforma a pessoa que a gente encontrou em pessoas iguais às antigas. Vou dar um exemplo bem interessante sobre relacionamentos abusivos, sobre doar demais para os outros. Pessoas que estão acostumadas a se relacionar com outras, né, muito exigentes, que sempre querem ser satisfeitas, se acostumam de tal forma a satisfazer as pessoas com quem se relacionam, que ela não permite que o outro cuide dela também. Então, ela vai transformando a pessoa com quem ela se relaciona nessa pessoa que não se preocupa mais com ela. Por quê? Toda vez que a outra pessoa tenta fazer algo, ela rechaça, diz que não precisa. Antes que a pessoa faça, ela mesma vai lá e faz. Ela não dá tempo que o outro cuide dela. E a pessoa vai se acostumando com isso. Porque, afinal de contas, é cômodo. E pouquíssimas pessoas teriam a consciência de pensar assim, epa, eu estou numa relação de amizade ou romântica que a pessoa está fazendo demais por mim. Eu vou dizer para ela parar um pouquinho, porque eu também quero fazer por ela. Quantas pessoas a gente escuta que diria uma coisa dessas? Porque há uma tendência humana, infelizmente, de se acostumar com aquilo que nos facilita a vida. E se a gente é essa pessoa que está facilitando demais a vida de outras pessoas, a maioria vai se acostumar com isso e vai querer que você continue fazendo. Então, a gente seleciona pessoas com as mesmas características, porque estamos acostumados e se nos sentimos confortáveis nisso. A gente acaba não acreditando em pessoas que são diferentes e a gente acaba, então, excluindo essas pessoas da nossa vida e, às vezes, a gente transforma as pessoas que não são exatamente naquele modelo antigo que a gente criou. Existem pessoas, por exemplo, que têm relacionamentos crônicos baseados a ciúmes. Alguns ciumentos crônicos, mas tem pessoas que provocam os ciúmes no outro. Então ela acaba fazendo com que a outra pessoa se torne ciumenta. É muito comum as pessoas sentirem ciúmes, mas a maioria de nós sentem em graus pequenos. Mas quando instigados, qualquer sentimento pode ser exacerbado. Então, nesse caso, por exemplo, uma pessoa que é provocativa, uma pessoa que gosta de se insinuar, gosta de deixar o outro inseguro, talvez por uma necessidade de manter-se protegida, pode provocar uma reação excessiva de ciúmes no outro. Enfim, são vários motivos que nos levariam a ter relações muito parecidas, com pessoas muito parecidas. Mas o mais importante que nós temos que ver nisso é que isso não é uma coisa do destino. E não quer dizer que só pessoas assim chegam para nós. Pessoas diferentes chegam para nós, mas acabam não ficando na nossa vida. Então, a primeira coisa a fazer é perceber qual que é o padrão de relacionamento que você está estabelecendo, tanto no comportamento do outro, quanto no seu próprio comportamento. O que no meu comportamento acaba estimulando a pessoa a ser assim comigo. Se eu estou com uma pessoa abusiva, por exemplo, talvez eu esteja permitindo que ela me critique de forma excessiva e pouco afetiva. Se eu estou com uma pessoa que não me dá atenção e ela se mantém na minha vida, é porque provavelmente eu continuo mantendo essa pessoa na minha vida, apesar dela não se importar muito comigo. Então, por que eu faço isso? Então, perceber nesse padrão, tanto o comportamento que te incomoda, quanto em você, o que faz com que você se mantenha nesse tipo de relação. Às vezes não é muito claro para nós isso, e por isso
um trabalho de autoconhecimento ele é muito útil. Esse autoconhecimento pode ser feito, entre outras, de outra forma, na terapia, para que a gente entenda esses padrões de relacionamento. E vocês ficariam surpresos com os diversos motivos que nos levam a manter relações ruins. Nem sempre são motivos egoístas ou motivos ruins. Às vezes as pessoas se mantêm assim por motivações generosas, porque são realmente pessoas boas, porque realmente são pessoas que se dedicam ao outro, mas não conseguem impor limites ao abuso, não conseguem impor limites nas relações e não conseguem perceber que está sendo explorada por conta disso. Então, é muito importante a gente entender esse padrão de relacionamento, tanto da nossa parte como da parte da outra pessoa. A partir disso, Júlio, é tentar mudar esses comportamentos, tanto nas relações atuais quanto nas futuras relações. Nas relações atuais é bem mais difícil. E muitos clientes meus se queixam, ou melhor, relatam que estão perdendo algumas amizades por conta dessas mudanças de comportamento. Mas normalmente eles concluem que a perda são de pessoas que não estavam realmente preocupadas com eles e que por isso a falta vai ser pequena, apesar de ruim. Mas eles também relatam que outras pessoas os surpreendem e acabam construindo relações muito bacanas. E, com certeza, as relações novas passam a ser feitas em outros padrões, porque eles passam a selecionar também novas pessoas com novas características para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, promover mudanças nas relações é o próximo passo, né? A gente mudar no nosso comportamento e mudar também como as dinâmicas acontecem. Você poderia me perguntar como? Isso dependeria do padrão que você estabeleceu, mas eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja sempre se relacionando com pessoas que te dão pouca atenção. Provavelmente você está buscando demais essas pessoas. Então, ao invés de buscar demais essas pessoas, por que não começar a buscar outras pessoas e diminuir um pouco a sua procura por quem te dá pouca atenção? Essa pessoa pode sentir falta disso e passar a te procurar, ou pode simplesmente deixar como está. Então você vai saber o nível de importância que você tem na vida dessa pessoa. Com isso, você também estabelece vínculos com outras pessoas que talvez te deem mais atenção, mais afeto, mais carinho. Então, teríamos que avaliar caso a caso, avaliar o seu caso. E prestar atenção nos sinais. As pessoas nos dão sinais de quem elas são, desde o início das relações e ao longo das relações. Que sinais as pessoas estão dando para você? Não necessariamente vamos excluir todas as pessoas da nossa vida, mas talvez redimensionar isso. Talvez você não tenha muita importância para alguém, mas seja uma pessoa agradável. Talvez o que você precise é apenas redimensionar o espaço que você dá para essa pessoa, sem necessitar de cortar a relação que você tem com ela. Enfim, é uma análise de cada caso que deve ser observada. Por isso, quando a gente está em padrões repetitivos de relacionamentos ruins, é sempre interessante a gente procurar a ajuda de um terapeuta para que a gente possa entender isso, com essa tarefa de autoconhecimento.